Olá, ouvintes! Estamos de volta com mais um episódio do podcast Vamos Falar de Saúde da Rede de Hospitais São Camilo de São Paulo. Eu sou a Cecília e faço parte da equipe de marketing aqui da instituição. Hoje iremos falar com a psicóloga clínica Gabriela Souza Zenatti sobre TDAH. Olá, Gabriela, seja bem-vinda! Eu queria agradecer pelo convite. Eu sou Gabriela Souza Zenatti, eu sou psicóloga clínica e hospitalar na Rede de Hospitais São Camilo. Eu atuo hoje na unidade Pompeia. Eu também tenho uma formação anterior como terapeuta ocupacional com especialização em saúde mental dentro do Hospital Geral. Gabriela, explica um pouquinho pra gente o que é o TDAH. O TDAH, ele é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Ele é um distúrbio do neurodesenvolvimento que ele afeta as condições neurológicas que aparecem precocemente lá na infância. Então, até mesmo antes da idade escolar, a criança já começa a apresentar sinais e sintomas que podem prejudicar o desenvolvimento funcional dela, pessoal, social, acadêmico e até profissional no futuro. O TDAH, ele não tem uma causa específica. Tem algumas potenciais causas que são os fatores genéticos, bioquímicos, sensórios motores, fisiológicos, comportamentais, até mesmo exposição fetal a algumas substâncias podem ser fatores aí que também desencadeiam, né, que acabam contribuindo para o TDAH. E eles estão associados também a experiências adversas na infância, traumáticas, e também eles apresentam uma diferença nos sistemas dopaminérgicos e noradrenérgicos, com diminuição e estimulação da atividade no tronco cerebral superior. Então a pessoa vai apresentar menos dopamina e menos noradrenalina. Eles são neurotransmissores, é o que ajuda aí para poder auxiliar, né, para, vamos dizer, você manter a atenção, se manter bem. Acaba que a noradrenalina e a dopamina acabam auxiliando. Então, são esses sistemas que estão afetados, assim, eles são diferentes das pessoas que não têm o transtorno. A desatenção é um dos sintomas, né, que aparecem. Ele não é para tudo. A criança tem dificuldade de ter a atenção em algumas atividades, principalmente se ela não gosta, se ela não atrai ela não tem interesse nenhum, é muito mais difícil de sustentar ali a atenção. Agora, quando ela pode apresentar, né, o hiperfoco. O hiperfoco é assim, se ela se interessa por uma atividade, ela vai se interessar a ponto de ficar ali horas e horas lendo ou falando sobre o assunto sem dispersar. Então, é isso, a desatenção não é para todas as áreas, para tudo. Pode acontecer dela ter o hiperfoco, e aí isso acaba ajudando, tanto que ela pode ser muito boa em algumas coisas, só precisa descobrir o que é que ela gosta de fazer. E como é realizado o diagnóstico para esse tipo de transtorno? O diagnóstico de TDAH, ele é basicamente clínico. Não existe uma avaliação precisa que já vai sair com todos os dados e tudo mais. Então, ele vai avaliar o desenvolvimento da criança, como que está o desenvolvimento educacional dela, psicológico, humor. Então, ele tem que ser feito por profissionais qualificados, como neurologista, psiquiatra, neuropediatra, e aí ele vai seguir critérios de investigação para poder diagnosticar. Então, ele vai ter que excluir muitas coisas para também não confundir com outros transtornos. Ele pode também enviar para uma avaliação de uma neuropsicóloga, que aí ela vai fazer também alguns testes e tudo mais para auxiliar aí no diagnóstico. Primeiro ele vai fazer uma avaliação clínica, então ele vai fazer uma entrevista bem detalhada, assim. Com o adulto ele vai fazer perguntas ali sobre a infância, como que foi esse desenvolvimento dele, e quando tem a criança, acaba fazendo a entrevista com os responsáveis também. Para poder entender aí como que foi o desenvolvimento dele motor, a linguagem, como se desenvolveu na escola, com os amigos, as relações sociais. Então ele vai tentando entender onde que foram aparecendo os sinais e sintomas nesse desenvolvimento da criança. E também assim, pode ter alguns sintomas, mas que não vão ter um impacto tão grande na vida. Então acaba não sendo o transtorno.
Então ele tem sintomas, né? Tem um traço ali e tudo mais, mas ele não tem o transtorno em si. Também os médicos eles utilizam bastante o DSM para poder, que tem já, né, ele coloca vários sintomas, então ele já descreve, acho que são 18 sintomas, se eu não me engano, e que dentre esses sintomas ele vai avaliando, vai ter que ter pelo menos mais de 6 sinais para poder falar que ele tem sim um transtorno. Então ele tem meios aí de poder fazer o diagnóstico. E quais os tipos de TDAH? São 3 tipos que existem, né? Os 3 principais sintomas são a desatenção, a hiperatividade e a impulsividade. Então, são divididos assim, tem a criança que é predominantemente desatenta, o outro tipo é predominantemente hiperativo e impulsivo, e tem o terceiro tipo que é combinado, que é a pessoa que vai ter uma desatenção, também vai ter uma hiperatividade ali junto com uma impulsividade. Então ele vai ter os 3, vamos dizer, sintomas aí juntos. E essas seriam formas, né, Gabriela, para identificarmos quais os tipos de TDAH que a outra pessoa pode ter, né? Nós ou a outra pessoa pode ter, né? Na verdade, assim, dentre as descrições que existem, né, de sintomas e tudo mais, quando você vai falar qual que é o tipo para essa pessoa, ela vai ter que marcar, né, vamos dizer assim, que ela tem mais de 6 sintomas naquele subtipo. Então, se é desatento, então tem muitos sintomas de desatenção. E aí, então, vai ser predominantemente desatento. Se marca nos 2, né, de ser hiperativo, impulsivo e desatento, então tem essa combinação, ele tem os 2 juntos. A maioria acaba de criança, né, principalmente vai ter os 2, mas primeiro desenvolve aí a hiperatividade para depois demonstrar a desatenção. Como é a forma de pensar e de viver da pessoa que tem esse tipo de transtorno? Ele vai criando estratégias, né, para poder lidar aí com os sintomas que ele tem. Ele tem um pensamento mais acelerado de ir fazendo as coisas, tanto que essa impulsividade, muitas vezes ele vai também fazendo as coisas e vai pensando junto, então acaba virando uma coisa muito impulsiva, né, para poder lidar. Então ele precisa de uma organização nessa rotina dele, ele vai precisar ter, vamos dizer, estratégias para poder focar no que ele precisa e poder desenvolver o que precisa. E é isso, às vezes não consegue terminar uma tarefa porque está sempre pensando em muitas coisas ao mesmo tempo. Então ele tem dificuldade, né, de começou uma tarefa e terminar ela, porque já está pensando e começando a fazer outras coisas. Por isso que precisa, às vezes, ter tudo muito bem anotado, ter uma agenda, né, para poder conseguir controlar aí o tempo, né, poder usar da melhor forma o tempo dela, porque senão vai se perdendo e não consegue fazer tudo o que precisa. Então ele precisa lidar aí com essa distração que ele tem e com essa mente mais acelerada. Gabriela, sei que você já citou anteriormente, mas eu gostaria de saber um pouco mais sobre quais as dificuldades que essa pessoa ela enfrenta durante a sua vida, seja desde a infância até a sua vida adulta. Na infância, a criança ela pode apresentar dificuldade no repertório acadêmico mesmo, então não conseguir aprender direito tudo que está sendo ensinado, então ele não vai aprender tudo da mesma forma, por conta dessa atenção que ele não consegue manter, prejuízo nas habilidades sociais, muitas vezes ele não consegue acompanhar uma brincadeira, né, porque ele não consegue focar naquilo e pegar as instruções, as regras, e se não gera algum interesse, ele não consegue ficar lá. E ainda mais se for hiperativo, não consegue ficar muito tempo ali parado ouvindo explicações e nem ficar muito tempo no mesmo lugar. E além de tudo, ele tem também essa parte da impulsividade, então muitas vezes ele não vai aguentar esperar a hora dele. Então ele vai acabar se intrometendo ou falando antes da hora e que vai irritando e não deixa que flua a brincadeira da mesma forma. E também no adulto pode dificultar em manter o emprego, porque ele não consegue dar conta de todas as tarefas que precisa, os relacionamentos amorosos com colegas, ele pode diminuir a produtividade dele se ele não consegue criar essas estratégias para poder conseguir lidar com tudo o que ele precisa fazer no dia.
ele tem maior risco de poder se envolver em acidentes, porque ele é mais impulsivo, então na hora de medir o risco aí, ele faz primeiro para depois pensar aí nos riscos, então ele pode tomar decisões impulsivas que podem gerar problemas como instabilidade financeira, às vezes pode gerar um divórcio, uma separação, porque não consegue aí administrar tudo o que precisa. E quais os 3 principais comportamentos da pessoa com TDAH? Isso, eles já são os 3 principais comportamentos, a desatenção, que em qualquer atividade que exija um pouquinho mais de atenção, ele tem dificuldade de manter o foco, a impulsividade, então ele tem essas ações sempre precipitadas, é como se o corpo respondesse primeiro, né? Ele já precisa falar antes, dar a resposta antes, sem antes pensar ali e poder analisar tudo que precisa. E a hiperatividade, então ele tem um excesso de atividade motora, ele precisa estar o tempo todo se mexendo, estar em pé, andando, então acaba não conseguindo ficar parado. É importante não se diagnosticar, é importante entender que muitas pessoas podem ter os sinais e tudo mais, mas que não tem nenhum prejuízo na vida funcional. Então, não seria um transtorno. É isso, tem gente que, ainda mais hoje, né, com tela e tudo mais, que a gente fica um pouquinho mais desatento. Mas se existe uma angústia, se existe algo aí que fica, né, se perguntando, será que eu sou, será que não? Procura um especialista que vai poder te diagnosticar, poder falar certinho aí, né, o que qual é o grau, para poder auxiliar, né, se precisa de uma medicação, se só a terapia vai ajudar, para poder ir ajudando, né, e é isso, vai aprendendo estratégias para lidar, né, com esses sintomas aí no dia a dia. Então já fica a dica, né, para os nossos ouvintes, que para identificar se você ou alguém da sua família, algum amigo possui TDAH, é necessário que essa pessoa busque um especialista para que ela faça todas essas análises, todas essas verificações, né? É a melhor forma. E é isso, tem muita gente que acaba, né, não se percebendo como se fosse uma pessoa meio estranha, não tá encaixada, né? Porque tem essa dificuldade para manter a atenção, mas ao mesmo tempo também é boa em outras coisas por conta desse hiperfoco. Às vezes tem uma hiperatividade aí, mas que também não é tão acentuada, e acaba se sentindo diferente, mas não sabe o que é o diferente. E às vezes pode procurar assim, um especialista para poder ter um diagnóstico que vai auxiliar aí, né? Dar um contorno que vai dar um sentido para tudo que fica pensando e sentindo aí. E Gabriela, tem como essas características, né, esses sintomas de transtorno, eles piorarem? Não, ele não piora com o tempo. O que pode acontecer é que algumas variáveis ambientais que a gente tem, né, ao longo da vida, que podem auxiliar para poder ter momentos mais desafiadores para quem tem TDAH, principalmente onde exige um nível de atenção muito maior, então até mesmo pensar que estou para prestar o vestibular, eu preciso de uma atenção focada, é muito desafiador. Então demanda muito mais energia ali para conseguir estudar, então vai ter que criar outras estratégias, e aí pode sentir que os sintomas estão ali mais em evidência, mas porque precisa de um momento ali que precisa ter muita atenção, que vai precisar de muito foco, vai ter que estar mais calmo, mais sentado, mais lidando de uma outra forma, e aí parece que os sintomas estão mais acentuados, mas eles não pioram. O TDAH, ele tem cura? Não tem nenhum tratamento que evidencia a cura, principalmente por ele ser um transtorno do neurodesenvolvimento, então não tem algo que vá auxiliar aí, mas o que tem que são os tratamentos que vão ajudar no manejo. Então, geralmente, o adulto ele já vai ter encontrado aí algumas estratégias, né, para ele conseguir aprender, para ele poder lidar com as situações do dia a dia de uma outra forma, sem ter todos os prejuízos, né, do transtorno. Então, até mesmo é isso, né? Como ele é considerado algo crônico, né? Que é para a vida, é importante que a pessoa entenda que ela pode ter estratégias, que ela tem um tratamento, que ela tem aí uma forma de acompanhar para que não fique tendo prejuízos, para que o diagnóstico não fique à frente dela, mas que sim que ela aprenda a lidar aí com sintomas de uma forma que
possa se beneficiar, né? Que ela possa tirar o melhor proveito e conseguir ter uma vida normal. E quais são esses tratamentos que você comentou? O tratamento, ele é medicamentoso, é terapêutico, então ele tem uma abrangência, né? Ele vai avaliar o lado comportamental, psicológico, educacional, médico. Então ele vai precisar de um auxílio aí, quando é criança, né? A gente faz uma orientação, uma psicoeducação com os pais e com os educadores para entender aí o TDAH e criando estratégias junto com essa criança. E também é importante que, dependendo do grau aí, precisa da medicação, então acaba usando os psicoestimulantes, né? Que é tão conhecida aí a Ritalina, hoje em dia o Venvance, que eles acabam auxiliando para aumentar o estímulo da atenção e foco. E é isso, muitas vezes ele precisa tomar mais de uma medicação por dia, por eles serem medicamentos com efeito limitado, né? Não é aquele efeito contínuo. Geralmente é para aquele momento e precisa sempre ir regulando aí a dosagem e tudo mais. E também fatores ambientais, né? A gente poder mudar um pouquinho aí para tirar os estímulos. As atividades físicas também ajudam bastante, então praticar atividade física de alta intensidade ajuda aí na regulação emocional, então para ajudar, né, no controle dos impulsos, também ter toda a rotina estruturada, como a gente falou, ter algumas estratégias aí para se automonitorar, né, para conseguir lidar e colocar todas as atividades da rotina que precisa fazer. E tem que ir entendendo que não existe um único modo, né? Mas que a pessoa vai ter que encontrar quais são as estratégias que mais fazem sentido para ela. Cada um vai ver um sentido diferente, né? Cada um vai aprender de uma forma diferente. E essas medicações, elas são prescritas por um médico psiquiatra, né? Isso, ou neurologista ou psiquiatra que vai prescrever. É sempre o médico que vai poder falar qual é a medicação, qual é a dosagem. Por isso que é muito importante que o médico possa avaliar e possa falar se precisa da medicação ou não. Importante ter o acompanhamento, até por isso, como é um transtorno aí que não tem cura, é muito importante que faça todo o acompanhamento. Não vai ser um tratamento rápido, vai ser provavelmente um tratamento contínuo, para poder auxiliar realmente aí em todos os sintomas, auxiliar principalmente aí enquanto estão todos os sintomas ainda muito aflorados e que ainda não conseguiu ter formas de como lidar com tudo isso. Então vai precisar de um tratamento mais contínuo para poder estar bem, para evitar os impactos, né, que tem, porque tem bastante impacto, né, a gente não conseguir prestar atenção, e é isso, não é algo voluntário, não conseguir ficar parado, ser mais impulsivo, geram impactos, né, tem prejuízos na vida, na aprendizagem, vida social, no profissional também. Então é importante que a pessoa tenha esse acompanhamento para poder ter a melhor forma aí de conseguir lidar e ter uma vida normal como todo mundo. E você tem alguma dica para passar aí para os nossos ouvintes, para essas pessoas que têm TDAH, que elas podem adotar para melhorar a rotina dela, para melhorar o dia a dia delas? Sim, é muito importante, assim, ter uma agenda, ter um local que você vai escrever tudo o que você precisa fazer no dia, que isso vai auxiliando, né? Até mesmo para você perceber que você está conseguindo dar conta do que precisa, separar, né, o que você precisa fazer imediatamente, o que pode ficar um pouquinho para depois. Então, e colocando no papel, de certa forma, vai ajudando a organizar aí as ideias e mostrar o que precisa ser feito naquele momento, o que você vai precisar ter a sua atenção voltada. Tirar os estímulos, né? Então, a gente está num ambiente com muita gente falando ou com muitas coisas visuais, a gente perde um pouquinho o foco. Então, de tentar evitar tudo que possa gerar qualquer estímulo diferente do que ela precisa naquele momento. Então, ir tentando criar realmente estratégias que possam fazer sentido para a pessoa e que vão ajudando ao máximo possível para que ela mantenha o foco naquilo que ela precisa naquele momento. Por ter essa
forma, né, de criar estratégias para lidar, a pessoa pode ir entendendo, né, o que ela pode fazer para conseguir lidar aí com tudo que ela precisa no ambiente que ela está. Mas não é algo fácil, né? É algo que vai precisar aí de muito esforço, de tempo, de dedicação e também de ter todo um acompanhamento com o profissional. E é isso, dependendo do grau, vai precisar de uma medicação para poder auxiliar também, para poder manter o foco, né? Então, o psicoestimulante ele vai ajudar aí para poder aumentar o estímulo de atenção e foco. E aí, às vezes, vai precisar para poder lidar aí com coisas do trabalho que vão necessitar disso. E da mesma forma é isso, as estratégias que vão sendo aprendidas, né, e entendidas na terapia também vão ajudando para conseguir estar onde ele quer estar, né, onde é o ambiente que faça bem para ele e que ele sinta que ele está conseguindo produzir e fazer o que ele precisa. E ter uma alimentação saudável, praticar esportes, esses também podem ajudar uma pessoa com TDAH? Ajuda bastante. É isso, né? Poder olhar para a rotina aí de uma outra forma, então ter que olhar, né, para tudo que a gente está fazendo na nossa vida. Então, você vai colocando mais atenção quando você está fazendo uma dieta balanceada, você presta atenção no que você está comendo, então você está conseguindo olhar fora de ter todas as vitaminas que precisam e tudo mais. As atividades físicas também ajudam bastante na regulação emocional, para lidar aí com o impulso, com a impulsividade, né, com toda a energia que tem, ainda mais para quem é muito hiperativo, consegue controlar um pouquinho melhor. A meditação também ajuda, né, a acalmar um pouco, até mesmo os pensamentos, né, quando você está pensando em muitas coisas, a meditação acaba ajudando a acalmar um pouco tudo isso, para você conseguir lidar com uma coisa de cada vez. Então, é bem importante também essas outras partes, né, não só a medicação ou só a psicoterapia. E buscar um nutricionista também pode auxiliar esse paciente, né, Gabriela? Isso, porque é isso, às vezes é importante investigar, né, essa parte também dos nutrientes, o qual que pode te auxiliar aí a ter energia, ou que possa auxiliar no que você está precisando realmente. Então, a nutricionista vai conseguir indicar a melhor forma aí para a pessoa. Existem outros transtornos que estão ligados ao TDAH? Sim, é muito comum a gente ver nos pacientes que têm TDAH, eles apresentam depressão, ansiedade, eles têm uma autocobrança aí, né, bem excessiva e que vai facilitando ao longo da vida, né, principalmente aquela pessoa que não foi diagnosticada, a começar a se questionar muito, né, então tem uma ansiedade para dar conta de tudo que ela precisa, até mesmo uma depressão por achar que ela não é suficiente, que ela não está dando conta, que ela não é produtiva, então fica aquela questão ali de culpa o tempo todo, então acaba sempre as duas vindo juntas, estando ali presentes também. E o que não devemos falar ou o que não podemos fazer com uma pessoa que foi diagnosticada com TDAH? Prestar atenção aí, né, para não minimizar a falta de atenção, seja da criança, do adulto, porque a gente vê um hiperfoco e aí acredita que a pessoa está sendo que ela está negligenciando, que ela não está com vontade, não está se comprometendo, e pelo contrário, muitas vezes é por conta de um TDAH, e aí a pessoa se sente mais pressionada, não ficar chamando de preguiçosa, que não dá conta, porque é isso, acaba acentuando mais tudo que ela está sentindo ali, porque ela mesma percebe que não está tudo certo conforme o que precisava. Também não ficar fazendo comparações, críticas, ela já possui uma autocrítica bem elevada, isso já auxilia aí para que ela não se sinta bem encaixada, e muitas vezes receber essa cobrança, essa comparação pode fazer com que ela se sinta fracassada, acredita que não vai dar conta, acaba desestimulando para concluir as tarefas, e geralmente elas também são mais sensíveis também para receber críticas. Então, o que as pessoas pensam ou dizem sobre elas são muito importantes por conta de tudo que ela já carrega dentro dela, né, de crenças, dos impactos que tiveram na autoestima dela,
todos esses sintomas. Então, acho que é muito importante aí, se puder reforçar, é de ter um cuidado, né? Quando a gente vê uma pessoa com sintomas assim, não ficar numa crítica, mas sim tentar auxiliar da melhor forma. E é isso, evitar qualquer autodiagnóstico. Se perceber que precisa, que está tendo qualquer impacto aí na vida, procurar um profissional especializado que vai poder fazer todo o diagnóstico e entender o que a pessoa precisa. É importante para quem convive com essa pessoa, seja ela criança ou adulto, sermos pacientes para lidar, né, com essa pessoa. Isso é muito importante. Tanto quando é criança, né, para os pais, os professores, entenderem que aquela criança tem uma dificuldade, que é isso, que ela não está desatenta porque ela quer. Então, de poder ter uma paciência, ajudar que essa criança entenda que ela tem potencialidades, né, que ela pode ir buscando quais são as potencialidades dela e crie estratégias para poder lidar aí com o que precisa, né, porque na escola a gente precisa ter atenção, então como ter atenção, muitas vezes vai precisar anotar, né, durante a aula, fazer anotações, ou se for mais visual, prestar mais atenção, né, de ficar olhando para a lousa, mas de criar estratégias de como que vai conseguir aprender, como que vai conseguir lidar com o que precisa. Gabriela, como que os pais que possuem filhos, né, ou com o diagnóstico de TDAH, como que eles podem ajudar em casa com a rotina do dia a dia? É muito importante aí essa educação familiar, né? Que o profissional possa fazer uma psicoeducação, explicar qual que é a natureza do TDAH, como manejar aí os sintomas, para poder que os pais também auxiliem em casa, porque não adianta só na escola, né? Ela vai apresentar em vários ambientes esses sintomas. Então, ela pode auxiliar nessa parte de criar uma rotina, então de deixar lá, né, como tinha antes, como se fosse uma lousinha, né, com a rotina da criança, o que ela vai ter que fazer naquele dia, formas aí de ela conseguir se perceber, né, monitorar para que ela consiga entender qual é o momento dela falar, que ela precisa entender que as pessoas ao redor, que não é a hora dela. Então, de criar estratégias e atividades para que ela tenha uma rotina e que ela consiga deixar tudo muito bem estabelecido, pré-estabelecido ali, né? Para que a criança consiga lidar. Então, nos jogos, às vezes acompanhar, mas explicar de uma outra forma que ela consiga entender. Na escola, pensar em estratégias de como que ela vai aprender, o que vai auxiliar ela ali naquele momento. Então, tá mais próxima, né, da criança. Na hora de fazer lição de casa, estar perto, né, para poder observar, mas é isso, muitas vezes ela vai apresentar uma resistência aí, uma dificuldade para começar a fazer, porque ela não gosta, então para ela tudo chama mais atenção, então ser um ambiente muito mais calmo, sem muitos barulhos para poder tirar o foco da criança, então tirar tudo que possa tirar, né, a atenção da criança do ambiente, então tentar que seja um lugar que seja limpo e calmo, né, para que a criança consiga focar apenas na lição e não nada que tire ali o foco dela, porque se tem alguma coisa mais colorida acaba chamando atenção, se tem um barulho externo acaba chamando atenção, então tudo acaba tirando, né, o foco da lição, por isso que às vezes precisa estar mais próximo para poder auxiliar. E é isso, ter paciência, saber que ela vai ter uma dificuldade e até mesmo ir criando estratégias para ela gostar daquilo que ela tá fazendo, né? Porque quando ela gosta, ela consegue focar e fazer. Então, o que ela pode fazer ali que pode tornar mais atrativo para auxiliar a criança? Querendo ou não, hoje em dia o TDAH tá bem em alta, né? A gente ouve bastante falar, a gente vê hoje em dia nas redes sociais, acaba causando, né, esse interesse para saber mais e entender o que é realmente o TDAH. Mas é bem importante que procurem, né, por um profissional para poder fazer realmente o diagnóstico correto. Gabriela, muito obrigada pela sua participação nesse episódio do nosso podcast e por tirar e esclarecer essas dúvidas sobre o TDAH. Eu gostaria de agradecer ao São Camilo pelo convite e eu fico à disposição se precisarem tirar qualquer dúvida, se quiserem saber algo mais sobre o TDAH.
podem me procurar, eu estou na unidade Pompeia. Eu acabo atendendo na interconsulta aqui. Tem o LinkedIn, se tiverem mais alguma dúvida, se precisarem de algum auxílio aí para entender melhor o TDAH, podem me adicionar. Eu tô como Gabriela Zenatti, psicóloga aqui do Hospital São Camilo. Podem mandar mensagem por lá, qualquer coisa tem e-mail também, mas precisando falar qualquer coisa, eu tô à disposição. E você que está ouvindo essa edição do Vamos Falar de Saúde, fique ligado e não deixe de acompanhar, seguir e favoritar os podcasts da Rede de Hospitais São Camilo de São Paulo aqui na sua plataforma de áudio preferida.